O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca mais poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando neste domingo a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Eles se dedicaram para anunciar o Evangelho e propagar a fé cristã. A solenidade que estamos celebrando hoje acontece todos os dias 29 do mês de junho de cada ano. A igreja celebra as duas colunas, Pedro e Paulo. E no evangelho de hoje, depois da pergunta de Jesus, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Os apóstolos responderam, segundo ouvir dizer dos homens: és Moisés, és Elias, és João Batista ou algum dos profetas. E Jesus perguntou de novo: e vós quem dizeis que eu sou? Aí Pedro respondeu em nome de todos: tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Esta resposta de Pedro é uma resposta inspirada, não por uma inteligência humana, mas pelo Pai. E depois desta resposta, Pedro é proclamado bem-aventurado. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque o meu Pai te revelou isto, e de agora em diante, tu serás essa pedra sobre a qual eu vou construir a minha igreja. Jesus
designou Pedro com esta missão para ser o alicerce, o fundamento sobre o qual Jesus vai solidificar a fé cristã. E assim, Pedro vai desempenhar esta missão. Meus irmãos e minhas irmãs, toda a liturgia de hoje nos convida a contemplar essas duas dimensões da igreja: a fé proclamada por Pedro e a missão que desenvolveu São Paulo. De um lado, Pedro foi designado depois de responder a esta pergunta de Jesus. E do outro lado, como nós podemos ler na carta de São Paulo aos Gálatas, ele nos diz: aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me seu Filho para que eu o propagasse entre os pagãos. A dimensão missionária que cumpriu São Paulo. Ele foi escolhido desde o ventre materno pelo Senhor Deus. Ele foi designado para cumprir a missão, para propagar o Evangelho no meio das nações pagãs. Desde o princípio, a missão e a vida dos apóstolos passaram por momentos de provações, por momentos de perseguições. Ser discípulo de Jesus, ser discípula de Jesus é enfrentar esses desafios que o mundo coloca à nossa frente. Nós percebemos na primeira leitura que Pedro foi preso por Herodes. Ele estava para ser martirizado, executado. Ele foi guardado por 4 soldados, como se fosse um grande criminoso. Tudo isso por causa do nome de Jesus. E Pedro teve sempre fé no Senhor Jesus. Quando o anjo apareceu para libertar a Pedro, ele imaginava, ele sonhava que fosse uma visão. E no final, ele professa dizendo: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. Meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que se confiam ao Senhor Jesus Cristo, mesmo quando passarem por momentos de provação, o Senhor Deus vai fazer tudo para libertar as suas vidas, assim como fez com Pedro. A mesma perseguição aconteceu com São Paulo na sua atividade missionária. A segunda carta a Timóteo, que nós estamos meditando hoje, nos apresenta Paulo na prisão em Roma. E dentro da prisão, Paulo vai afirmar: quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Ele acrescenta: combati um bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. O que resta agora é receber a coroa dos justos, que Deus reserva aos seus servos. Meus irmãos e minhas irmãs, o bom, o fiel discípulo e missionário é aquele que combate o combate da fé, é aquele que deposita toda a sua confiança em Jesus Cristo, é aquele que professa a cada momento, como Pedro: tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. É aquele que propaga esta profissão de fé
no meio dos irmãos e irmãs, como fez o apóstolo Paulo. É aquele que não tem medo de enfrentar as forças contrárias. E depois de nos dedicar a esta missão, podemos dizer como São Paulo: combati um bom combate, guardei a fé. O que nós temos de mais precioso como cristãos, como cristãs, é esta fé que nós recebemos dos apóstolos. É esta fé que nós devemos testemunhar através da nossa vida de cada dia. E hoje, o exemplo dos dois apóstolos, Pedro e Paulo, deve inspirar a nossa vida cotidiana. Nós somos discípulos, somos discípulas de Jesus Cristo. Somos nós, hoje, que devemos dar continuidade a esta missão iniciada pelos apóstolos, que Jesus confiou a seus apóstolos. Por isto, eu nos convido, caríssimos irmãos e irmãs, a rezar de modo particular pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que é sucessor de Pedro, para que ele, animado pela fé, iluminado pelo Espírito Santo, possa difundir a fé cristã, aquela fé que Jesus deu à sua igreja, aquela fé que deve caracterizar a vida de cada cristão, e também desenvolver a missão. O próprio Papa Francisco nos convida a esta dimensão missionária, levar a todos a alegria do Evangelho. Assim como fez Paulo, nós também hoje somos esses missionários incansáveis. Santo Antônio Maria Zacarias foi um daqueles que seguiram a doutrina de São Paulo. Um daqueles que seguiram o exemplo da vida de São Paulo. Ele disse: filhos e plantas de São Paulo, não vos torneis menores do que a vocação a qual fostes chamados. Sobre vós o crucifixo estenderá a sua mão, disse Santo Antônio Maria Zacarias. E toda a vida de Santo Antônio foi justamente uma imitação de São Paulo, como São Paulo é imitador também de Jesus Cristo. E por isso, nós, irmãos e irmãs, somos chamados também a colocar nossos pés nos pés desses apóstolos, para viver a fé, para testemunhar a fé. Nós somos esta luz hoje que deve iluminar no meio da nossa sociedade. Nós somos hoje este sal que deve dar sabor à vida da nossa sociedade presente. Seremos felizes quando Jesus disser ao nosso respeito: feliz és tu, porque não foi somente pela força humana, mas pela força de Deus que tu vivestes a fé. Vamos rezar hoje, pedindo a força do alto, para que sejamos sempre iluminados pela graça de Deus e viver esta fé que nós recebemos do ensinamento dos apóstolos, que nós alimentamos com os santos sacramentos da igreja, e que esta fé possa então produzir os frutos que nos impelem para a missão, e que nós possamos então testemunhar cada dia, através da nossa vida de cada dia, esta missão, esta grandeza de Jesus Cristo. Que os apóstolos Pedro e Paulo intercedam por nós, e que Santo Antônio Maria Zacarias seja também o nosso inspirador
para nós imitarmos o exemplo do apóstolo Paulo e o exemplo do apóstolo Pedro. Que seja louvado o nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.